Nós vamos estar conversando um pouquinho. Hoje nós vamos bater um papo sobre 3 linhas de defesa. Parece um assunto bastante, não polêmico, mas bastante usual, só que nós temos um grande problema nas 3 linhas de defesa, tá certo? As empresas não conseguem, e esse é um dos motivos que a gente está batendo papo com vocês, conversando com vocês, nós que somos da área de riscos, compliance, auditoria, as empresas não conseguem colocar em prática, na verdade, as 3 linhas como ela deve ser colocada. Então, é primordial que a gente discuta, a gente pense, né, o porquê que isso ocorre. E este é um dos grandes problemas hoje, ou o maior problema, que abre, na verdade, uma brecha muito grande na governança. Então, entra problemas de conflito de interesse, entra 3 áreas em uma que não pode ter, entra, na verdade, a questão da a área de risco está ligada a uma diretoria operacional que não poderia estar também, uma segunda linha. Então, entram vários fatores e, na verdade, as justificativas são várias, né? As empresas não têm estrutura, a empresa tem estrutura, a empresa, né, na verdade, está iniciando. Quer dizer, nós temos N justificativas. Só que o problema é que todo mundo coloca em suas declarações, em seus relatórios das empresas de sustentabilidade, tá certo? Que aplicam e utilizam as 3 linhas de defesa. Então, esse é um ponto extremamente sensível, porque caso venha a ocorrer, tá certo? Como aconteceu lá nas Americanas, por exemplo, onde estava escrito que eles tinham uma diretoria de riscos, mas só que lá, no caso deles, eles colocaram que estava integrada, que esse foi um erro crasso, né? Isso não poderia estar acontecendo, a gente vai mostrar aí para vocês que não pode acontecer isso daí. Né? Aí, na verdade, os órgãos reguladores acabam, na verdade, entrando pesado em cima dos respectivos gestores e responsáveis. Então, cabe a vocês, cabe a nós, se por acaso não formos ter condições de estar cumprindo o que reza, o que prega as 3 linhas de defesa, tem que falar que não está utilizando. Porque se falarmos que nós estamos utilizando, nós temos que cumprir aquilo que os requisitos da melhor prática ela não recomenda, ela fala que tem que ser feito dessa maneira. Então, isso que é importante a gente entender claramente o ponto, tá certo? E aí vem uma série de polêmicas. Não, mas é uma melhor prática, não é lei, não é lei, não é legislação, mas é uma melhor prática. Da onde essa melhor prática surgiu da firma, né? A firma é a Associação dos Engenheiros de Risco da Europa e o ECIAA é o Instituto Interno dos Auditores Internacionais da Europa. Então, são as duas instituições que montaram, elaboraram, fizeram, aprovaram isso para a Europa. Então, vale para a União Europeia, para todas as empresas que estão na União Europeia, de maneira muito clara. O mundo adotou, vocês sabem disso, tá certo? O próprio IAA Internacional, né, a série dos Estados Unidos, ele reformulou, né? Ele não chama mais 3 linhas de defesa, continua chamando de 3 linhas apenas, tá certo? Muitas empresas adotam 3 linhas, é praticamente a mesma coisa. Na origem, na Europa, continua chamando 3 linhas de defesa. Eles não concordaram em trocar isso daí. Saiu até um documento que ela lançou. Quer dizer, então ficou a polêmica, né? Mas o conceito, inclusive, do IAA com as 3 linhas de defesa, com o Instituto, com a firma, é o mesmo, o conceito é o mesmo, né? O IAA, inclusive, deu maior força para a independência total da área de auditoria, o que é o correto. Então, esse é um ponto fundamental para a gente poder estar entendendo este conceito aqui, tá certo? Quem vai bater um papo com vocês sou eu, vocês já me conhecem, já estamos aqui juntos, e também o Edson Cordeiro, que é uma figura fantástica, um parceiro nosso, tem uma experiência muito grande na questão da governança. Ele vai comentar com vocês, eu e ele, né? Mas ele vai comentar com vocês uns pontos que eu considero essenciais e espero que vocês perguntem bastante. A gente quer abrir para vocês perguntarem, trocar ideias, não ser apenas um monólogo, tá certo? Então, isso é importante, a gente estar trocando essa figurinha e entender o porquê que as empresas têm tanta dificuldade em implantar isso daí. Porque dá para separar, dá para segregar, dá para você ter, na verdade, as áreas distintas, sendo que uma cobre a função da outra, que é primordial esse processo estar interagindo. Então, isso é fundamental a gente entender o processo como um todo, que eu chamo muito do efeito cebola, tá certo? Vamos iniciar a nossa conversa descontraída, batendo um papo
sobre a integração do modelo de governança em relação ao funcionamento das linhas de defesa. O modelo que a gente discute hoje, ele está separado em 3 segmentos. Primeiro, eu faço uma contextualização do sistema de governança, depois também falo rapidamente um pouquinho de linha de defesa, e depois a gente abre especificamente para a gestão de risco. Pode seguir, Brasiliano. Coisa importante em qualquer empresa são fatores fundamentais, que é a reputação, a confiança, as pessoas e a ética. Eles são ativos essenciais e estratégicos para uma empresa, e são fundamentais. Ok? Pode passar, Brasiliano. O segundo segmento é quanto à estrutura de governança corporativa da empresa. Como é que é esse modelo em si? Tem vários modelos, cada caso é um caso, depende da complexidade, do porte, do faturamento, do tipo de atuação, ou seja, é um modelo que não tem receita de bolo. Mas olhando assim rapidamente, se for uma empresa familiar, você tem lá à esquerda, em cima, você tem um conselho de família, você tem a assembleia familiar e o family office que dá suporte administrativo financeiro ao conselho de família, em termos de orientação, inclusive jurídica, financeira, técnica, administrativa. Aí você vai para o outro ladinho ali, que é o central, que é o framework de uma forma geral, que é o acionista e hoje, ao lado deles, o stakeholder, que é muito importante hoje, e a linha de defesa do sistema americano, do IAA, bate muito no stakeholder, ou seja, fazer também a transparência, a divulgação de informações junto aos stakeholders, que tem essa relação com o teu negócio. Ou seja, você tem abaixo o acionista controlador e o acionista majoritário, que se fecha na assembleia de acionistas, ou seja, acionistas ou sócios. Ao lado vem ali o comitê de sócios, muitas empresas formam esse comitê de sócios, por sua quantidade grande, então os sócios se reúnem e elegem os sócios, principais sócios, para participar, fazendo uma reunião prévia. E logo em seguida vem um conselho fiscal que tem um reporte direto para a Assembleia de Sócios Acionistas, é um conselho que faz opinamento sobre a tomada de contas, né? Abaixo vem um conselho de administração. Em algumas empresas também, o conselho de administração pode vir num paralelo com o conselho consultivo. Normalmente, o conselho consultivo ele se inicia quando não existe um conselho de administração, ou seja, quando a empresa está se preparando para abrir capital, ela está olhando esse mercado, bolsa de valores, primeiro ela se prepara, cria um conselho consultivo, vê toda a metodologia, quais são as implicações, todo o sistema da burocracia administrativa para se montar e ir ao mercado fazer um IPO. Pode também você ter a empresa aberta normal e você ter um conselho paralelo, conselho consultivo paralelo. Para quê? Muitas vezes a empresa tem uma atuação internacional, no mercado asiático, o mercado europeu, então ela precisa de determinados profissionais para dar esse apoio ao conselho de administração. Esse conselho consultivo, ele não é deliberativo, é meramente consultivo e pode apoiar o conselho de administração, dependendo, como eu falei, da complexidade da estrutura. Abaixo do conselho de administração, normalmente vem uma secretaria de governança, um governance officer, que faz todo o apoio ao conselho de administração, aos comitês e também, muitas vezes, o próprio CEO. E, em alguns momentos, também o próprio conselho fiscal. Mas se fizer isso num único órgão, separado, um grupo trata de conselho fiscal, outro trata da conselho de administração e o outro da diretoria do CEO. O normal também é ter a secretaria só atendendo ao conselho todos os comitês envolvidos, fazendo um link com a gestão, e a diretoria executiva ter a sua secretaria. Então, é um modelo de cada empresa, ok? Abaixo, nós estamos vendo aqui que tem o diretor-presidente, os diretores, inclusive numa diretoria específica, nós temos aqui o diretor de governança, risco e compliance, onde ele faz a blindagem do processo decisório de toda a diretoria, um órgão que tem uma blindagem junto às demais diretoria e tem o reporte direto ao CEO e matricialmente também ao chairman, que é o presidente do conselho de administração. Então, ele fica numa situação muito delicada, ou seja, ele tem que acompanhar as boas práticas em relação a risco, compliance, controles internos, e também dar uma
um reporte ao chairman, ele dá ao CEO e ao chairman. Então, é uma positação. Quando ele é admitido, tem uma homologação via do chairman também. Se ele for demitido, também vai ter uma homologação do conselho de administração, através da figura do chairman e demais conselheiros. Okay? Então, isso é para dar uma blindagem, independência e evitar qualquer conflito de interesse. Debaixo, no caso aqui da diretoria, você tem os comitês estatutários, que dá ajuda no processo decisório o apoio de cada diretoria. E cada diretoria tem sua competência alçada individual, porém tem determinados assuntos que são de competência colegiada. Isso fortalece para que não exista uma decisão enviesada do presidente e consiga isso você trazer uma transparência maior no processo decisório. E debaixo também dessas diretorias e também os comitês estatutários, pode ser criado, em dado momento, uma comissão, um grupo de trabalho, dependendo da materialidade do tema que está envolvido. No lado direito, é a instrumentalização do modelo, ou seja, qual é a documentação que dá suporte ao modelo. O estatuto social, o contrato, o plano básico de organização, o acordo de acionista, o plano estratégico, o plano de negócio e gestão, o orçamento anual, os regimentos internos do conselho, da diretoria, os demais órgãos colegiados, comitês. Temos o Código de Conduta Moral, temos aqui as políticas e diretrizes, a matriz de competências de alçada, a matriz de risco e compliance do GRC, o portal de governança, onde é colocado toda essa documentação para instrumentalizar melhor o sistema de informação da empresa, o manual de participação de assembleia, calendário, ato, ou seja, é tudo a documentação inerente a esse modelo, se criando uma visibilidade. E, normalmente, ela fica ligada ao Governance Office, ou Secretaria de Governança, ok? Pode passar, Brasiliano. O segundo modelinho também da estrutura de governança é importante um detalhe. Cada empresa pode ter o seu modelo específico de governança, como eu falei, em função da complexidade, do tipo de operação, da atuação geográfica, ou seja, do negócio em si, se é um banco, se é uma indústria, se é um comércio, se é um varejo, ou seja, se é uma empresa ligada ao mercado financeiro, se é uma empresa que tem através de uma hold pura, uma hold mista, ou seja, ela tem várias segmentações. Então, esse modelo é de cada um, mas a gente procura mostrar aqui, né, segundo, com mais complexidade, onde eu começo a perguntar: a função controle de governança corporativa está cumprindo seu papel de guardião dos controles contábeis, os controles operacionais, financeiros, otorgado pelas assembleias de sócios, ou seja, a função controle está funcionando, a blindagem, as linhas de defesa estão funcionando, aí desce ali. Você tem a assembleia de acionista, logo vem um conselho de administração com os seus comitês, agora acima eu boto os lembretezinhos, eu falo sobre o alinhamento de interesse em dado momento dos sócios com o conselho e o conselho com os sócios, a estrutura de poder, e acima também, que é em relação ao majoritário e minoritário, o código de conduta ética dos administradores. Por outro lado, eu venho mostrando o conselho fiscal, que é importante, se esse conselho fiscal for bem utilizado, ele vai ser muito útil. Inclusive, não está na lei, mas seria de uma boa prática, que o conselho fiscal fosse formado, ou em dado momento, por representantes independentes, ou a maioria dos conselheiros fiscais fosse representado pelos minoritários, ou seja, se você tem 5, 3 é minoritário e 2 majoritário, diferentemente de hoje. Por quê? Uma coisa é a gestão, outra coisa é a fiscalização da gestão, para você buscar um check balance de equilíbrio, um órgão com maior independência. E esse Conselho Fiscal hoje ele tem uma preponderância em função da responsabilização. O artigo 65 da Lei das SA equipara ele, quando existe a omissão e não o dever de diligência, aos administradores. Está no artigo 65 da lei. Descendo, embaixo você vê ali a questão do diretor-presidente e a diretoria, ligada à Secretaria de Governança, como eu falei no início, que pode atender em 3 segmentos. Um ponto importante é lembrar. É importante lembrar. Alô?
Pode falar, não, é importante lembrar que é importante lembrar o seguinte, que o comitê estatutário ele tem também uma grande responsabilização. O artigo 160 da Lei das SA dá a mesma responsabilização ao comitê estatutário, ao mesmo que os administradores. Quando eles são omissos, está lá o artigo 160 da Lei das SA, não pode esquecer disso. Outro detalhe que também destaco nesse modelo de governança é não ter assimetria informacionais, ou seja, o conselho com a diretoria, porque em dado momento a diretoria tem mais informações que o conselho. E se o diretor-presidente não for diferente do chairman, ele pode cooptar ou capturar os conselheiros. Por isso que é bom ter o diretor-presidente e o chairman, que é o diretor, que é o presidente do Conselho de Administração. Hoje, inclusive, na lei das SA, já é obrigado. Inclusive, com o auditor, através da lei, da lei 14.195, que alterou a lei das SAs, que agora o chairman e o CEO são pessoas diferentes, societariamente falando. Inclusive, fala também de ter no Conselho de Administração, auditores independentes, o que a gente pregava como boa prática, a Bolsa de Valores exigia, através do novo mercado, em nível 1, nível 2, também hoje está societariamente. Agora, a quantificação ficou de ser regulamentada pela CVM. A Bolsa fala em 20% hoje, mas está aberta ali nesse 14.195, no artigo 5º, abrindo essa possibilidade. Então, só voltando ali. Então, quando você tem a diretoria, os comitês estatutários também têm essa responsabilização. E ali separa-se, por exemplo, a função do conselho de administração. Ele tem que saber usar a função controle, ele tem abaixo dele a auditoria interna, ele tem uma relação forte contrato de liga o auditor independente, ele tem a gestão de risco, ele tem compliance, ele tem controles internos e demais comitês. Então, ele tem que fazer essa relação periodicamente com esses órgãos, ou seja, reunião com o Conselho Fiscal, reunião com o Comitê da Auditoria, que faz a coordenação para que o Conselho Fiscal faça tenha uma boa informação e possa gerir, e em relação aos auditores externos também, ver como é que está o assunto, ou seja, a cada 3 meses ou 4 meses essa relação tem que ser feita, ou seja, ele tem um mecanismo, conselheiro de administração, para usar a favor deles em função da fiscalização da gestão, porque a finalidade maior do conselho é uma orientação dos negócios e a fiscalização da gestão. Quando eu falo orientação do negócio, é quanto à estratégia, é avaliação, sucessão, remuneração, é gestão de risco, ou seja, mas isso tudo ele tem que saber usar, não adianta ter um ferramental desse e não usar. Perfeito? Então, nesse segundo modelo, vai por outro lado, ali do lado da área de controle, eu falo também das agências de rating, que também hoje estão soltas, né? Não tem uma legislação própria que possa puni-las, como houve o caso aí, recentemente da loja americana, né? Foi um escândalo, né? Então, tem, por outro lado, o agente regulador também, no caso maior aí das de capital aberta, a CVM. Ou seja, então temos um instrumental muito bom de controle. É saber usar esse instrumental, ok? E a própria legislação, como eu cito embaixo, até uma legislação muito forte. Agora, logicamente, essa legislação tem que ter um enforcement, a capacidade de aplicação dessa legislação junto ao mercado, ok? Pode passar, por favor. Pode passar, deixa eu falar um pouquinho agora, só um pouquinho. Aí a gente fala especificamente, vamos entrar especificamente nas linhas de defesa, principalmente nessa visão europeia, ou seja, o modelo das 3 linhas de defesa. A primeira linha de defesa é uma primeira linha que ela trata dos aspectos da operação, é o gerente operacional tratando do processo, do controle, dos indicadores, ou seja, ele é dono do risco. É muito importante que tenha essa ligação. A segunda linha de defesa, ela vem numa linha mais de staff, assessoramento e monitoramento à primeira linha. Mas o cuidado sempre que se deve ter é que não tem um trabalho sobreposto, ou seja, trabalho em duplicidade. Tem que haver harmonia e alinhamento com a primeira e segunda linha. E a segunda linha se colocar sabendo fazer o assessoramento à primeira linha e sabendo fazer a sua fiscalização também, através de mecanismo de checklist ou através
do próprio sistema que pode dar essa linha, essa trilha de auditoria, ajudando a segunda linha também. Então, tem que haver essa harmonia em compliance, em risco, ou seja, em todas essas áreas de controle interno, a primeira e a segunda linha trabalhando nessa base alinhada, que a visão do objetivo maior tem que ser entendimento para os dois, tem que estar muito alinhado. A terceira linha já vem numa linha mais de orientação e, exemplo, de fiscalização da segunda e da primeira linha, ou seja, a primeira e a segunda linha estão alinhadas, os processos, os controles internos, ou seja, os relatórios, ou seja, todo esse monitoramento está funcionando, ou seja, o que foi definido pela alta administração, ou seja, os objetivos, o planejamento estratégico, ou seja, está todo mundo alinhado com essa visão maior? Quando eu falo da visão, é visão estratégica, tática e operacional. Está alinhada a linha de defesa? A linha de defesa ela contribui, ela não só protege, mas ela ajuda a agregar valor. Então, essa terceira linha, hoje, no modelo mais à frente do IAI, eles dão uma transparência, dá muito foco na transparência e no reporte direto para a mais alta administração, porque a terceira linha, na linha europeia, ela faz um reporte para a alta administração e também para, voltando ao Conselho de Administração. Okay? Aí eu falo mais para frente também dessa relação da auditoria interna com o próprio Comitê de Auditoria. E em termos de Brasil também, a relação com o Conselho Fiscal é muito importante, o Conselho Fiscal tem uma preponderância. Então, pode passar, Brasiliano. Deixa que eu falar um pouquinho agora, só aqui, Edson, bater um papo com eles. Então, pessoal, o que a gente estava conversando com você é o seguinte, ó, ponto importante que o Edson falou aí, que é importante para nós, é que na verdade, esse modelo europeu aqui, no Brasil, funciona não tão bom como deveria funcionar. Começa que a auditoria tem que ser totalmente independente, isso é importantíssimo. A segunda linha não pode estar ligada a uma diretoria operacional, não dá para estar, e está. E outro ponto importante que a gente quer conversar com vocês aqui, tá certo? A função desse modelo é verificar a eficácia do sistema de gestão, auditoria e controle interno. Eficácia, o resultado. Então, esse modelo foi criado com esse objetivo. Eu tenho condições de estar checando, verificando, tendo resultado efetivo? Esta é a pergunta que vocês têm que se fazer. Então, e quando a gente coloca isso, na verdade, na forma clara... monitoramento, ou seja, o monitoramento é a eficácia do sistema de gestão de risco e também da auditoria e do controle interno. Ou seja, então, essa parte da terceira linha em relação à auditoria interna é fundamental. Esse trabalho da auditoria interna, ela vai trabalhar especificamente fazendo essa validação, ou seja, se realmente a primeira e a segunda linha estão cumprindo seus objetivos estratégicos de controle, de informação, de indicadores, se os processos estão aderentes, ou seja, é um trabalho que dá um suporte integrado com a primeira e segunda linha, mas com total independência e transparência, e também dando um enfoque maior para os stakeholders. Então, o Conselho de Administração ele é responsável por essa fiscalização da gestão de risco e o framework de controle. A função específica, ela tem que trabalhar com o nível de delegação, separando, ou seja, o primeiro nível, do segundo nível e o terceiro nível, ou seja, ela tem com isso uma condição melhor, ou seja, no final ter uma melhor responsabilização para o conselho, sobre principalmente gestão de risco, tem que haver uma integração. E mais na frente eu vou poder, através de outros slides, explicar melhor. Aí quando você traz esse trabalho, você vem com algumas perguntas chaves. Há tempo suficiente disponível na agenda do Comitê Executivo para apresentar os resultados da revisão da gestão de risco, do controle e da auditoria? Ou seja, é importante que exista essa disponibilidade. Se não existir, é complicado. A independência da gestão de risco, do controle interno e da auditoria está garantida? Ou seja, realmente existe uma independência? Para que o comitê executivo seja informado dos principais riscos das atividades de controle, ou seja, a empresa possui uma estratégia de risco, está definida isso, ela tem uma política de risco aderente, por exemplo, a matriz de risco dela, ou seja, ela está bem clara em relação à tolerância, apetite, perfil de risco, existe uma boa comunicação
dos procedimentos em relação ao risco, existe um patrocínio, ou seja, do alto escalão da empresa sobre a gestão de risco, existe uma integração entre as linhas de defesa e sob a atuação da gestão de risco, a relação a impacto cruzados, a relação da gestão de risco operacional, financeiro, estratégico, legal, ou seja, é muito importante essa colocação. E com isso, quando você tem a matriz de risco e a matriz em relação a risco cruzado, você forma a matriz de prioridade onde você vai atuar. E pouca gente trabalha com a matriz de riscos cruzados. Pode passar, Brasileiro. Essa aí já falamos anteriormente, que vem através da linha do modelo europeu, né? E aí vem um resumozinho, onde é que ela pode se colocar. Sendo que a primeira linha, como eu falei anteriormente, estrategicamente operacional, né? A segunda linha tem um foco de staff e fornecendo conhecimento e ferramenta adequada. Quem trabalha nessa segunda linha são especialistas, e esse especialista também ajuda a providenciar treinamento. O treinamento é muito importante da primeira linha, independente do monitoramento. Aí depois vem a terceira linha, totalmente independente, com o objetivo de verificar se os objetivos maiores estão sendo cumpridos, ou seja, o que foi estabelecido no planejamento estratégico, essas linhas de defesa estão protegendo e criando valor, apoiando a alta administração nesse sentido, vem já que entra a visão do IAI de 2020, ou seja, o modelo americano, onde ele dá um enfoque maior no princípio da governança, o papel do controle do órgão de governança, a gestão e papel da primeira e segunda linha, que eu falei anteriormente, papel da terceira linha com total independência e reporte, a independência da terceira linha, criando e não só protegendo o valor. Okay? Então, essa linha, ela vem no modelo agora do framework, da linha do sistema americano, ou seja, olha como é que no corpo administrativo ele tem uma visão de prestação de conta para os stakeholders. Os stakeholders ganham uma preponderância muito grande em relação ao próprio acionista. Eles estão no nível, aquele stakeholder que contribui também para o negócio. Então, e o corpo administrativo ele tem uma visão de ter integridade, transparência, liderança, ou seja, essa é uma visão. A gestão da primeira e da segunda linha está ali ligada dentro da gestão. Eles têm que trabalhar alinhados, ou seja, trabalhar de uma forma que atinja o objetivo macro e não ter silo de informação concorrendo, não adianta, tem que haver uma integração. Agora, para saber se essa integração e alinhamento está ocorrendo, a terceira linha ela tem o papel dela de totalmente de avaliar, de ter a independência, de trazer questões relativas ao atingimento dos objetivos e metas. E, logicamente, ela vê também, quando ela compara o sistema, o modelo de linha de defesa europeu com o modelo de linha de defesa americana, ela tem uma separação. Tu vê até na primeira linha aqui, a terceira linha, aqui em termos do modelo que eu coloquei, europeu, o Conselho Fiscal no Brasil, a sua preponderância também tem que ser informada. Aqui no slide à esquerda, a terceira linha se reporta à alta administração e também aos órgãos de governança. Lá no sistema americano, não, ela tem totalmente direto aos órgãos de governança, como também aos stakeholders. Ela tem uma preponderância maior. E tem uma visão também de um alinhamento, de comunicação, de coordenação com a primeira e segunda linha. E a primeira linha ela tem uma coisa que é prestar conta, ela tem que executar e prestar conta. Já a segunda linha tem uma de orientação, ela tem de apoio, de supervisão e de treinamento também em cima disso. Ou seja, tem informações que é importante. Agora, normalmente, o que eu tenho observado é que as falhas que têm acontecido em linha de defesa é a falta de conhecimento da alta cúpula sobre a linha de defesa. Muitas vezes eles não conhecem com detalhe como é importante o funcionamento holístico dessa linha de defesa. Segundo as suas áreas de compliance, controle e risco, às vezes assumindo o papel da outra. Tem que estar bem claro a primeira linha, a segunda e a terceira linha. Não pode misturar papel e nem ter sobreposições. Duplicidade de tarefa, não pode existir isso. O sistema tem que ser integrado. Senhores, só enquanto o Edson ele fica falando aqui um pouquinho, só para poder avisar para eles um pouco, aqui é o modelo do IBGC, na verdade, que está travado, a diretoria travou o acesso da auditoria interna. Então, isso aqui é uma das falhas que acontecem em grandes empresas, tá certo? De maneira muito clara e direta, tá certo?
Importante entender isso daqui. Então, esse é um ponto fundamental para vocês entenderem o processo como um todo, ok? É fundamental entender que a auditoria interna ela tem que ser independente, seja ele em qualquer modelo, em qualquer ponto, em qualquer posicionamento, ok? Para que a gente possa estar, na verdade, tendo a independência. Outro ponto importante é a gente entender que a área de riscos corporativos, obrigatoriamente, isso não acontece em grande parte das empresas, ela não é um processo de guarda-chuva. Ela tem que integrar todos os riscos. E isso, senhores, não acontece às vezes, tá certo? Ou seja, ela tem que ser, na realidade, ela tem que ser o quê? Uma integradora das informações, faz a integração das informações, isso é claro. Então, ela faz a integração das informações. Estas informações ele filtra e manda para a presidência. O que acontece? A auditoria checa essas informações, lá no conselho, as informações têm que bater. Isso é que é importante. Isso é que é importante, a função clara e específica de cada um. Então, essa visão é que tem que ter. Esta visão, senhores, é que não ocorre. Eu tenho tido reuniões com várias empresas grandes, inclusive, onde a área de riscos trabalha apenas com o risco chamado corporativo, que, na visão das empresas, não é o risco operacional. Então, trabalha com 40 riscos, 30 riscos. Não existe isso. A área de risco tem que gerenciar todos os riscos de todas as áreas. Ela tem que receber esse input. Isso é fundamental, para ela poder ter condições de fornecer o quê? Quais são os riscos de maior relevância para a empresa. Então, esse é um dos pontos nevrálgicos que, no nosso ponto de vista, não funciona, não rola. Por isso que temos alguns tipos de problemas que são considerados graves. Outro, a auditoria interna, ela tem a independência e tem a objetividade. Só que, qual é a função dela nesse contexto? Tem que dar o parecer se a governança, controle interno e riscos, ele é eficaz. E não sou eu que falo isso. Vocês têm o IPPF aqui, né? O Guide 2120, que fala especificamente disso. Então, é fundamental esse entendimento, onde a auditoria tem que avaliar e contribuir com o processo de riscos, obrigatoriamente. Ou seja, aquilo que uma das perguntas que foi colocada lá na frente, pergunta é: a auditoria verifica isso de forma clara? A auditoria verifica se o processo de risco está ou não funcionando e de controle interno? Verifica ou não? Minha visão, minha experiência, não de forma enfática. Isso não ocorre. Então, isso é um ponto fundamental para a gente poder estar entendendo o processo como um todo, ok? Isso é fundamental, a gente está entendendo o processo integrado desta visão, ok? Isso, fundamentalmente, a gente vai poder estar falando esta linguagem. É um dos pontos que não rola, tá certo? Vou passar agora a palavra de volta aí para o Edson. Edson, pode falar, por favor. Então, vamos falar um pouquinho dessa integração de linha de defesa e o ambiente de negócio. Nós falamos anteriormente, eu fiz rapidamente sobre a revisão das linhas de defesa, né, o modelo europeu e o modelo americano, e as suas convergências e algumas informações diferenciadas que tem em cada modelo. Agora, isso em cada empresa tem a sua aplicação, ou seja, o seu negócio, o seu business tem que estar adequado à sua realidade. Esse slide aqui é muito interessante, que ele fortalece a visão de integração das linhas de defesa, ou no modelo europeu, ou no modelo americano. Essa linha ela tem que ter uma vertente de integração vertical e horizontal. Essa relação ela se faz da seguinte forma, onde você vê ali primeira, segunda linha dentro da estratégia do negócio. E toda vez que a gente fala estratégia, você tem que pensar estratégia, liderança e controle. Estão sempre juntinho. E aí você vem abaixo ali, como é que é um modelo integrado? É conta risco, é o controle, é os processos, é a asseguração do sistema. Ok? Essa forma de você trabalhar ajuda muito. Por quê? Porque com isso você consegue melhor
Vamos voltar aqui. Então, é importante essa integração aqui no horizontal e vertical. O seguinte, na parte vertical, a habilidade de agregar e desenvolver uma visão holística do negócio, desde a operação até o nível da administração, onde tem o quadrinho aí, onde tiver a estratégia de negócio, primeira, segunda linha, a provisão da asseguração do modelo, que é o risco, é o controle, é o processo, a asseguração. E logo abaixo aqui a integração da segunda e da terceira linha, que você olha no lado direito, quais os benefícios? Benefício da transparência, da visão agregada do risco do negócio, da redução do impacto na primeira linha, ou seja, a redução dos gaps, das lacunas que cria dentro do sistema, ou seja, a redução de custo e melhor uso do sistema. Então, esse foi usado muito na época do Covid, né? O modelo que se discutiu muito, a integração das 3 linhas de defesa com um modelo de negócio. Então, você tem que proteger, como também agregar valor, tem que trazer um trabalho de primeira, segunda e terceira linha, trazendo. Agora, a pergunta sempre que se faz é o seguinte, de um modelo desse. 3 perguntinhas, você tem que fazer a correlação do modelo com custo, risco e benefício. Quanto custa, qual o benefício que vai me trazer, qual é o risco? Porque hoje, na maioria das vezes, as linhas de defesa, eu tenho observado que elas não têm uma atuação forte dentro do processo contábil. Ou seja, se tu vai para o balanço da empresa, para a nota explicativa, a nota explicativa de contingência muitas vezes tem lá, mas não está conciliada com a matriz de risco. É muito importante essa conciliação, principalmente com o risco cruzado, para definir a priorização onde você vai atacar. E agora vamos pular um pouquinho e falar um pouquinho do compliance, que nós falamos um pouquinho de governança, mas a disciplina de compliance é a parte muito integrante do modelo de governança. Tem agora uma ISO 37000 do modelo de governança, muito importante, ela tem 11 princípios que deve ser discutido. Eu estou vendo pouca gente conversar sobre a ISO 37000. A abrangência do compliance, ela tem um primeiro momento em cima da ISO 37301, que revogou a 19.600. Ela traz uma cobertura muito importante. A canal de denúncia, a ISO 37002, a antissuborno 37001 e a segurança da informação, que é 27.002 e 27.005. Tem uma abrangência para quê? Para o risco anticorrupção, regulatório, tributário, financeiro, prevenção de lavagem de dinheiro, antitrust, a cybersecurity. É muito importante essa visão. E vem para o finalzinho aqui a responsabilização do processo dos administradores. Tem uma farta legislação, principalmente na lei das SA, quanto à transparência, a equidade, o dever de diligência do administrador, a prestação de conta, a responsabilidade corporativa, ou seja, tem a Lei 6.404, agora 14.195, Código Penal, o artigo 177, Código Tributário, ou seja, tem um conjunto de leis muito importante, ok? Nessa parte que nós falamos do gerenciamento de risco, eu vou abrir essa parte somente nessa estrutura, mas vou pedir para o brasiliano falar um pouquinho mais do que ele já tinha feito a abordagem sobre essa definição de apetite a risco, a relação com a governança, os riscos relevantes. Isso é importante, essa integração. E, logicamente, a comunicação e o treinamento faz parte, porque todos têm uma integração das estratégias, das metas e dos objetivos. Agora, a matriz ela tem que ser entregada também ao processo contábil, que eu vejo pouca gente falar, ou seja, como eu estava falando anteriormente, para evitar o que aconteceu numa loja americana, né? Que você tem um problema de uma contabilidade criativa, né? Ou seja, uma coisa horrível que aconteceu ali, que na prática que foi divulgado foi uma fraude, né? E burlou toda a linha de defesa, quebrou o sistema, né? Ou seja, agora, por que está acontecendo isso? Porque está faltando essa integração, está faltando essa relação, ok? Bom, senhores, então, Pode na passar o verdade, slide, as por 3 favor. linhas de defesa e a questão do risco corporativo é Alô? fundamental Alô? ter esse processo casado e integrado, tá certo? Ou seja, se você não tiver um processo estruturado, né, onde você vai ter uma estrutura de governança, o apetite a risco que pouquíssimas empresas, não da área financeira, tá? Empresas operacionais, empresas de serviço, shopping, varejo, tá? Não possui apetite a risco declarado, não tem. Então, isso é um requisito que é fundamental e que pouquíssimas empresas possuem. E pouquíssimas empresas publicam isso. Em seus relatórios de sustentabilidade, o relatório anual fala que tem, fala que vai fazer, mas para o acionista pequeno, ele olha aquilo ali e não significa nada. Então, isso é importante ter o processo de
apetite a risco casado. É importante saber o perfil dos riscos de vocês. O COSE-RM 2017, ele bate nisso. Eu preciso ter uma ideia clara da tipologia dos meus riscos, preciso ter uma ideia muito clara do perfil dos riscos que eu estou exposto e saber se eu aguento o tranco caso venham a acontecer. Então, na área de risco corporativo hoje, senhores, nós temos que fazer, sim, o teste de estresse, tá certo? O apetite a risco, eu não vou falar aqui o que vem a ser, o que vai dizer, mas é importante ter essa denominação, é importante a gente saber que isso é fundamental, é importante a gente saber na questão do cisne negro, tá certo? Que hoje tem, na verdade, o rinoceronte e o cisne negro. Então, nós temos que estar pensando. O que está aqui em negrito, que eu coloquei aqui, é que, na verdade, pode ser tanto o cisne como também, na verdade, o rinoceronte, né? O próprio Taleb falou que o mercado financeiro do subprime poderia arrebentar. Ele já vinha cantando essa bola desde 2005, oficialmente já vinha cantando. O próprio Fórum Mundial já dizia que o sistema financeiro já estava em jogo, em perigo, né? Tivemos o Covid, que tem duas óticas aí, mas a área de risco corporativa no Brasil e praticamente no mundo não levantou essa possibilidade. Eu vivenciei clientes grandes nossos pedindo para tirar da matriz de risco a questão da pandemia. A pandemia aconteceu muito mais para trás, a da gripe aviária, não vai acontecer de novo. Isso ocorreu, não devemos fazer isso, mesmo que seja, na verdade, um risco de remota ou baixíssima possibilidade, fica lá cravado e temos que ter o plano de contingenciamento para isso. É fundamental que isso venha a acontecer. Ou seja, a gestão de riscos, senhores, tem que ter um fluxo interno com foco de quê? Na governança, no foco econômico, foco social, o foco do compliance, que ele tem que ser revisto por compliance, né, de maneira muito clara e direta, e o ambiental. Então, a gestão de riscos, ela pega todo e qualquer tipo de risco, taxonomia de risco da empresa. Fundamental esta função, tá certo? Fundamental esta função. Fundamental este entendimento claro, né? A matriz de risco é uma matriz que tem que ser discutida. Nós vimos lá atrás que o Edson comentou que há um tempo destinado para uma discussão com o Conselho e a matriz. Eu, brasileiro, não enxergo isso, não vejo isso ocorrer, tá certo? Não enxergo de forma muito clara isso, tá certo? A discussão da matriz, a discussão da locomoção, né, dos riscos, para onde que foi, de que forma foi, por que que baixou, por que que subiu, não enxergo isso. Vejo, sim, alguns absurdos da empresa colocar, né, quase que 60% dos seus riscos como muito alto, né, ou riscos extremos, né? Então, isso para mim é um chute, porque é inconcebível você ter uma empresa que tenha mais de 50% de seus riscos colocados num quadrante, né, lá na direita, no bico do corvo. Não existe isso. Então, está numa situação muito ruim. E a pessoa trata aquilo numa reunião de conselho como se fosse o normal. Não é normal. Não pode ser normal. Tá certo? Então, isso é fundamental, esse entendimento, né? É fundamental esse entendimento. E mais ainda, alguns pontos de reflexão que o próprio IBGC comenta e fala. Embora o IBGC tenha cometido aquela heresia de colocar, na verdade, aquela barra onde a diretoria, né? A auditoria está debaixo da diretoria, isso não existe, aqui ele fala alguns pontos importantes. A empresa possui, na verdade, uma diretoria ou um comitê de gestão de risco corporativo. Quando ele fala comitê, são várias áreas da empresa gerenciando o risco como um todo. Ou seja, o comitê passa a ser responsável, se não tiver uma área específica, pela gestão de riscos. Pode ser feito? Pode. Sabe os principais riscos? Estão sendo monitorados? Tá certo? Os executivos e gestores das empresas, isso aqui é fundamental. Executivos e diretores da empresa conhecem o processo, conhecem a metodologia. Qual é o normal nas empresas, senhores? Não conhecer. Qual é o normal nas empresas? O pessoal passa a bola para a área de riscos e, se bobear, nem a primeira linha sabe fazer. Sabe mensurar o risco. Isso, senhores, é uma realidade, desculpe. É o que eu enxergo. Uma outra miopia muito grande que tem nas empresas vem a ser o quê? A questão da interconectividade.
quase ninguém faz. E a interconectividade ela é tão importante, ela é fundamental, porque senão eu crio ilhas dentro da empresa, que é o que existe. TI não fala com risco corporativo, meio ambiente não fala com risco corporativo, o financeiro não fala com risco corporativo, não pode. Isso não pode existir. E o pior, isso aqui está previsto já lá atrás, desde 2004. Eu preciso enxergar o que é um risco sistêmico, obrigatoriamente. Eu tenho que entender que, às vezes, um risco menor, um risco de criticidade baixa, pode ser um influenciador. Ele pode ser motriz. Por esta razão que o COSO 2004, ele já falava na interdependência. Está escrito aqui, ó, de 2004, nós estamos em 2023. Pergunto eu aos senhores, quantas empresas fazem isso? Quantas empresas, né, possuem matriz de impacto cruzado? Ou seja, quantas empresas têm matriz de priorização? Então, esse risco 91, que está no quadrante amarelo, numa matriz 5x5, se eu fizer a interconectividade, ele cai num quadrante 2 aqui, que ele é motriz. Sendo motriz, ele é importante, mesmo estando num quadrante de criticidade baixa. Então, eu preciso cruzar esta matriz com a matriz de risco, para ter uma matriz de priorização. Senhores, quase nenhuma empresa faz isso. E pior, acha que isso aqui é perda de tempo. Acha que isso aqui, às vezes, é besteira. Acha que isso aqui, às vezes, não funciona. Então, senhores, é uma questão básica. Nós temos que fazer isso daí. E temos que cruzar os principais riscos. Fundamental essa daqui. Sem isso, não funciona. Sem isso, a área de riscos, a área de compliance, a área de auditoria fica fazendo um voo cego, porque não enxerga o risco sistêmico, não cruza a interconectividade no balanço das empresas. Foi um dos problemas que teve a Americana, tá certo? Com o risco sacado. Fundamental isso daqui. E é uma ferramenta que está à disposição, porque falou o Edson no início. Quer dizer, as empresas têm uma estrutura, têm ferramentas, às vezes, para serem utilizadas e não utilizam. Não utilizam processos estruturados. Então, o que eu quero falar com vocês, quase que terminando aqui o nosso bate-papo, vou dar o tempo mais para o Edson tentar acabar e, se possível, vocês perguntarem, é que, na verdade, senhores, existe, na verdade, a famosa três linhas de defesa, que é uma defesa em profundidade, essa que é a ideia, só que as empresas não praticam. Esta, para mim, é uma realidade. Todo mundo fala, você pega relatório das grandes empresas, das médias empresas, todo mundo fala que pratica. Todos falam que praticam. Todos falam que estão executando três linhas de defesa. E não executamos. Não executamos. Não desta forma que foi falada aqui, que é a forma correta de ser dita. Ok? Então, isso é uma pontinha para a gente pensar, é uma ponta para vocês poderem raciocinar e a gente entrar. Agora fica o Edson aí para poder estar falando agora a conclusão e depois a gente abre para a pergunta, ok? Então, só concluindo, ou seja, de uma forma simples, objetiva, a governança e a gestão da organização, em princípio, você deve fazer um diagnóstico sobre a estrutura dela, a organização, a direção e controle, ou seja, para entender melhor como se colocar essas linhas de defesa, ou seja, porque se ela está bem entendida pela alta cúpula, ela vai ter um patrocínio. Se ela estiver mal entendida, ela não vai ter o patrocínio adequado e não vai funcionar. Os gaps de controle, as lacunas de controle vão continuar. E me perguntaram uma vez, como é que você forma uma direção, ou seja, de governança, risco e compliance? Cadê controles internos? Controles internos está dentro de governança, está dentro de compliance, está dentro de risco, ou está independente, porém dentro da mesma base, da mesma unidade. Depende da estrutura. Eu defendo muito que o controle interno esteja ligado à gestão de risco. Por quê? Por causa do COSO de 2017, tem uma forte percepção de risco. Por outro lado, depende da estrutura da empresa. Agora, é importante que o GRC funcione numa base única e integrada, ou seja, para que ele tenha unidade operacional, para ter harmonia. Não adianta você ter governança e compliance e não ter risco.
atrelado. O risco está funcionando de outra forma. Então, no caso, o órgão de GRC, uma diretoria, ou seja, um órgão, um comitê, ele deve trabalhar numa base, numa plataforma integrada, com uma única direção. E essa direção, ela tem ligação do CEO e com o chairman da empresa, ok? A outra parte importante também é a funcionalidade da governança, gestão e auditoria, ou seja, ela procura ter uma integração desse modelo para buscar o melhor resultado e verificar se realmente o que foi estabelecido, os objetivos estabelecidos, estão sendo cumpridos de uma forma eficiente, com eficiência, eficácia e efetividade, ou seja, os três segmentos essa relação. Agora, para isso, precisa de investimento, de treinamento, ou seja, de fazer realmente mostrar que as três linhas de defesa funcionam. Agora, tem que haver um entendimento mais amplo sobre isso, é a divulgação maior. Isso que eu vejo que tem algumas falhas, que esse modelo não estava sendo bem entendido. E deixar o seguinte, sobre o modelo europeu, o modelo americano, depende da estrutura, que melhor se aplicar. Agora, ponto importante, a transparência, essa relação com os stakeholders também, agora, essa nova visão é importante, ou seja, trazer para o público, ou seja, para, exemplo, a empresa, uma relação que você está fazendo, custo, risco e benefício, está aderente. Ok? Ou seja, essa é mais importante que eu vejo, essa relação está funcionando de uma forma muito uniforme. Resumindo, rapidamente eu estou parando por aqui. E pedindo desculpa, só que houve esse problema na transmissão, que eu não estava ouvindo, então houve um pouquinho de desconexão, e eu fiquei um pouco perdido nessa parte de não estar ouvindo uma parte, mas o que eu queria dar de mensagem é o seguinte: acredite nas três linhas de defesa. Ela bem estruturada, ela bem olhar os processos dela, com a sua independência e relevância, ela tem uma funcionalidade maravilhosa. Obrigado pela atenção de vocês. Ok. Bom, senhores, a gente vai estar disposto aí a ter aí 10 minutinhos aí, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação aí no chat. Se tivermos perguntas aí, eu sei que o tempo hoje foi meio tumultuado, peço desculpas também pela questão da comunicação, houve uma falha, depois a gente vai ver o que foi que houve de fato, mas estamos à disposição. Gostaria, né, se alguém tivesse alguma dúvida mais clara, ou desse a opinião do porquê que as três linhas de fato não funcionam, tá certo? Na prática existe conflito entre compliance e auditoria, tá certo? Olha, na minha experiência e pelo que fala as três linhas de defesa, o efeito cebola existe. Na verdade, as três áreas, compliance, riscos e auditoria, elas têm que estar separadas, segregadas, porque uma verifica a outra. Ela faz o famoso efeito cebola. A primeira linha recebe o apoio, né, e recebe a inspeção das três áreas, risco, compliance e auditoria, porque aonde acontecem os problemas é obrigatoriamente na primeira linha. Claro, pode acontecer de ter lá em cima, na diretoria, presidência, né, lá no conselho, às vezes, mas na primeira linha, 90% dos problemas acontecem lá, e é lá que tem que ter o esforço. A auditoria bate na segunda linha, tem que bater na segunda linha, bater que eu falo é olhar e verificar se o processo está sendo executado, e vai na primeira para fazer teste de controle. Obrigatoriamente. O compliance verifica a primeira linha, se está cumprindo as regras da empresa, políticas internas, e vai na segunda linha para saber se ela está fazendo o processo correto. E sofre também a inspeção, a auditoria que seja, da terceira linha, obrigatoriamente. Então, um verifica o outro. Isso aí, senhores, é a defesa em profundidade. Então, tem sim, na minha opinião, na minha visão, pelos requisitos que tem três linhas, existe sim conflito de interesse em auditoria comandar compliance, auditoria comandar risco, auditoria comandar... Eu tenho empresas, clientes nossos aí, alguns, que estão na Bolsa de Valores, aí onde tem uma única diretoria que tem auditoria, risco e compliance. Isso não existe. Isso não existe. Não existe, não pode existir. E a CVM deveria estar batendo pesado em cima disso, do meu ponto de vista. Não tem como escapar. Isso não poderia existir. Como é que um diretor só vai ser dono das três áreas, que deveriam estar uma fiscalizando a outra?
Não tem. Então, por aí já começa. E foi o que aconteceu nas Americanas, né? Tinha uma diretoria única e integrada, publicado no relatório dele de sustentabilidade, né, do ano passado. Está publicado isso daí. Então, senhores, não tem como a gente falar nada. Não tem como também você ter, às vezes, conflito de interesse. Uma área operacional da empresa é muito técnica e tem uma gestão de riscos dentro dela. Pode ter? Pode ter. Só que, tecnicamente, tem que ser reportada para a área de riscos. A área de riscos tem que receber o relatório dela diretamente. Tá certo? Pode até discutir com o diretor, mas ela tem que receber, ela tem que verificar. E aí tem que colocar uma lupa maior. Senão acontece o que aconteceu, por exemplo, na Vale. A área de Minas tinha o risco de Minas debaixo do diretor de Minas e não se reportava para a área de risco corporativo. Então, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Não tem como acontecer isso daí. Então, isso é conflito de interesse, tá certo? Tem uma área operacional minha que é importante, que é estratégica, que é nevrálgica. Eu tenho uma área de riscos, faz o risco lá, né? Pega uma área de petróleo, Petrobras, que seja qualquer outra, de postos, por exemplo. Tem uma equipe de riscos de postos fazendo perfeitamente. Pode ficar, desde que tenha um reporte para a área de risco corporativo. Tem que ter o reporte, não tem jeito. Não tem como você furar isso daí. Por isso que a área de riscos ela tem um guarda-chuva amplo, ela tem, né, tentáculos na empresa inteira. É a minha opinião. Pode repetir a pergunta do chat aí, que a última que bateu aí, eu acabei não vendo aí. Como se não bastasse, bom, é verdade. O diretor responsável atualmente não é um diretor estatutário. Exatamente. Então é isso mesmo, senhores. Então, o que nós estamos vendo aqui é isso mesmo. E dessa caixa preta, qual a empresa dizem praticam, mas não praticam, forma correta, qual os casos, né? Qual o risco, né, de mais casos como as das Americanas vierem a explodir? Pois é, essa é a realidade. Por isso que, né, estoura de vez em quando aí situações que o próprio Edson falou, é uma pena para nós, né? Para nós que trabalhamos na área de riscos, compliance, governança, auditoria, porque acaba impactando a nossa imagem de forma direta. E aí os grandes executivos, o conselho pergunta, por que eu tenho que ter esse monte de área se não funciona? Só que eles são coniventes com o processo. Coniventes com o processo. Aí entra, na verdade, você está assumindo o risco, né? É o dólar eventual, o famoso dólar eventual. Sabe do risco, sabe qual é a consequência e não tomamos providência. E isso vale para nós, para vocês como gestores, né? Para mim como consultor. Então, por isso que quando eu dou uma canetada, eu dou uma assinatura, eu tenho que ser rígido, tem que ser objetivo para poder dizer, ó, isso aqui está errado. Doa quem doer. Já perdi cliente por isso. Já perdi cliente por isso. Não tem jeito. E temos que falar abertamente, porque, caso contrário, nós estamos sendo coniventes com o processo. E aí não tem jeito. Quando estoura o problema, vai no nosso colo. Ok, senhores? Muito bom. Tá certo? Esse canal direto com o conselho com o próprio IBGC. Deixa eu ver aqui. Como respaldar esse canal direto com o conselho, né? Não valida esse modelo? Qual modelo? O que foi apresentado ali, porque que está publicado pelo IBGC, da State de Defesa, que colocou a diretoria? Eu não entendi, desculpe. Tem uma pergunta aqui, pessoal, alguém. Considerando uma diretoria executiva com áreas operacionais coordenadas cada diretor, o ideal seria que ele tivesse subordinado ao Conselho Fiscal, ao Conselho Deliberativo. O ideal é que ele tivesse, que a segunda linha pudesse estar subordinada ao Comitê de Auditoria, pelo menos, tá certo? Ou a um Conselho de Administração. Poderia ser. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso daqui. Seria bom acontecer? Poderia ser. Num caso desse que ele colocou aqui, né? A executiva com áreas operacionais, subordinada a cada diretor nisso. Poderia fazer, para poder ficar. O ponto principal que a linha europeia, que foi onde nasceu as três linhas, bate é o seguinte: compliance tem que ser independente, o ideal é que seja independente, gestão de risco seja independente e auditoria independente. Cada um se reporta dentro da sua hierarquia. Segunda linha se reporta ao lado executivo e terceira linha diretamente com o conselho. Então, aí há uma junção e aí uma conectividade forte, né, de defesa em profundidade. Esta é a grande sacada que tem que ter. Então, isso é que vem a ser o processo ideal para ser implementado. Que no Brasil, infelizmente, não rola.
Eu vejo, canso, vou cansar de falar isso com vocês aqui, não acontece, gente. E isso é um problema, claro, porque caso venha acontecer um problema grande, como já aconteceu no Brasil, Americanas é um caso desse agora, o cara vai ser chamado de greenwash, de fraude moral, do que se quiser colocar. Porque você diz que faz aquilo, você diz que tem 3 linhas, você diz que elas estão segregadas, e não estão, na verdade. Então, complica. O que o Edson falou que é importante, controle interno, no nosso ponto de vista, seguindo 3 linhas de defesa europeia, tem que estar, pelo menos, ou ela é independente junto com riscos, ou ela está dentro da área de riscos. É claro. Então, estou com compliance. Não vale. Não vale. Na minha opinião, não vale. Porque compliance teria que estar olhando se as áreas, seus departamentos estão cumprindo as políticas e os processos determinados. Essa é a grande sacada. Ok? Eu acho que é por aí. Acho que paramos por aí, então. Ok? Peço mais uma vez desculpas pela forma como hoje foi conduzida aqui, foi muito tumultuada, mas acabou dando certo, que todo mundo entendeu. Tivemos um bom quórum aí, tá certo? Agradeço. Edson, muito obrigado, tá certo? O Edson não está me ouvindo. E, mais uma vez, obrigado a vocês, muito carinho, tá certo? E vamos aguardar o próximo webinar, então. Senhores, muito obrigado, hein? Até logo. Queria agradecer a todos, muito obrigado pela atenção, parabenizar o colega brasiliano aí pela apresentação, apesar que eu fiquei aqui um pouquinho prejudicado com o áudio, perdi um pouquinho, mas eu acho que a mensagem ficou. E eu queria agradecer a atenção de vocês e a gente fica para uma próxima. Vamos ajustar melhor a tecnologia aqui para a gente poder dar uma apresentação talvez mais detalhada, discutir um pouquinho mais, mas tudo bem. Olha, muito obrigado a todos, uma boa noite.